Fala pessoal, eu vou fazer aqui um vídeo explicando para vocês, tá? Bem simples, tá? É bem de tentar ser o mais didático possível para os meus amigos, para os meus alunos, falando sobre a matemática dessa Covid-19, tá? Não vou falar sobre a doença que todo mundo já sabe, todo mundo sabe o que é, como que não é, como que pega, como que não pega. O problema são as fake news que estão sendo lançadas e a abordagem matemática e científica que está sendo negligenciada. Então, todo mundo sabe que não tem cura essa doença. A gente está vendo aqui a letalidade do coronavírus por faixa etária. Então, por exemplo, nós sabemos que de 50 para frente é onde se concentra a maior porcentagem. A taxa ainda é mais alta quanto mais velha for a pessoa. Tem que tomar muito cuidado, porque isso não exime as outras faixas etárias da letalidade. Okay? Ela pode ser menor, mas ela ainda existe. Bem, quando a pessoa tem uma doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, 80 anos ou mais e câncer, dá uma olhada, tem muita gente e o Brasil está lotado de hipertenso. Dá uma olhada aqui, ó. E também tem muito diabético. Ou seja, o fator de risco aumenta 8 vezes para quem é diabético, quase 7 vezes para quem é hipertenso, e o fato de ser idoso é 6,4, então tem que tomar muito cuidado. O grande problema é que o Brasil não vai ter um surto. O Brasil vai ter um surto, como todos os países estão tendo. O problema é que nós temos que achatar essa curva. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que todo mundo decidisse no banco retirar o dinheiro. O que aconteceria com o banco? O banco iria quebrar. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter hospital para todo mundo. Essa é a questão. A questão não é se vai... O isolamento social, ele retarda essa curva. Ele, em vez de fazer o pico vir mais cedo, o pico vem um pouquinho mais demorado, como vocês estão vendo, ó. O pico vem um pouquinho mais demorado e ele é mais achatado. O que quer dizer? Que eu consigo cuidar desses casos aqui, eu vou ter leito para todo mundo. Vocês vão ver nesse pequeno vídeo aqui que eu peguei uns dados da Inglaterra, né, do Reino Unido, para falar sobre o mesmo problema que a gente está falando aqui no Brasil. O mesmo problema, tanto no Brasil como no mundo, né? Bem, aqui nós temos os dados oficiais da Covid-19 no Brasil. Essa curva aqui, turma, é uma curva chamada pela matemática de exponencial, tá? Eu não vou ficar muito atento ao que é uma curva exponencial, porque nem todo mundo vai entender, então eu quero ser o mais didático possível. Isso aqui é uma curva que nós estudamos na matemática, tá? Então eu fiz algumas projeções, vocês vão ver aqui. A curva exponencial pode ver que é parecidíssima com aquela lá. Eu peguei os dados que nós temos do dia 26, 27 e 28 de março e o número de infectados. Então, por exemplo, no dia 28 nós temos 3.904, no 27, 3.417, no dia 26, 2.915. E esses números aqui são os dias que a gente começou a fazer a apuração de pessoas, por exemplo, infectadas. Então, no dia 26 de fevereiro foi o primeiro caso confirmado, entendeu? No dia 25 de fevereiro é uma suspeita, e no dia 26 foi a confirmação. Então, o dia 28 são 33 dias daquele dia 26 de fevereiro. Então, eu fiz um cálculo aqui, como se fosse uma raiz, né? Uma raiz com índice de 33, está dando um radicando aí de 1,28. Fiz para os outros 2 dias, então vocês vão ver que o número está próximo disso, 1,28, 1,28. Eu estou fazendo um cálculo hiper grosseiro, não é esse o cálculo que os cientistas fazem, mas vocês vão ver que mesmo esse cálculo grosseiro vai bater com algumas análises. Então, o pico que falam que vai vir entre abril e maio está dando 77 dias, vamos lá. Em 77 dias, turma, nós vamos ter, se esses dados forem assim, negligenciados, 179 milhões de brasileiros, quase 180. Lembrando que a população do Brasil é 210 milhões. Isso, então, viria no dia 11 de maio. As projeções não chegam nesse dia, tá? Aqui eu fiz no Excel um cálculo, como eu disse, bem grosseiro, colocando como a base 1,28, que eu fiz dos 3 últimos dias. Então, vocês vão reparar, aqui, ó, isso aqui foi o Imperial College que falou, sem isolamento e ações contra a Covid, o Brasil pode ter até 1 milhão de mortes na pandemia. Então, tá lá para vocês darem uma olhada. Eu entrei fui pesquisar essa notícia, tá? Não vou ficar propagando uma fake news sem saber se aquilo é verdade ou não. Para o Brasil, no novo estudo, o cenário pode, sem medida de enfrentamento aponta 1,15 milhão, ou seja, 1 milhão de pessoas infectadas, 187 milhões, dá uma olhada.
Olha o cálculo que eu fiz grosseiramente, ó, 180 milhões quase, entendeu? Não temos hospitais para todo mundo. Hospitalizações são 6,2 milhões e os casos graves, que é o que estimam que vai morrer, por volta de 1,5 milhão. Então, essa pesquisa foi feita, eu pesquisei nesse site aqui, ó, que é do Imperial College, entendeu? Aqui estão, eu coloquei aqui em português, mas aqui está o original em inglês, também está traduzido aqui. Vocês vão ver que as preocupações deles são as mesmas que a nossa. Não tem leito para todo mundo, olha lá, sobrecarregaria o sistema de saúde, entendeu? Principalmente nas UTIs. Na mesma coisa aqui, ó, essa pessoa aqui, que é o DB, né, ele se coloca como o DB, o nickname dele, ele também questiona justamente essa parte, né? 5% da população precisará de visitas hospitalares por média de 10 dias, um terço dos quais exigem camas de terapia intensiva, ou seja, UTI. Matemática simples. Isso na Inglaterra, tá? Isso no Reino Unido. Com 67,8 milhões de pessoas, resulta em mais de 11 milhões de dias, ou seja, eles também estão com esse problema, não vai ter UTI para todo mundo. Então, eu quero que todo mundo entenda, o problema da Covid, todo mundo sabe o que é. O problema dela, na verdade, é que não vai ter hospital para todo mundo. Então é por isso que o achatamento da curva é necessário. E esse gráfico aqui foi feito por pesquisadores brasileiros, é um modelo de 2 astrofísicos. Então eles colocaram aí em supercomputadores, né, um modelo matemático, e eles chegaram a comparar o Brasil com a Itália. Então, ó, em dados, cenário otimista e pessimista. Eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. A Itália, isso aqui é em maio. O Brasil, num cenário otimista, ele já está conseguindo achatar a curva. Só que o problema é que no cenário pessimista, para as mesmas datas, a Itália chega já quase no fim da curva estatística e o Brasil ainda não. Isso quer dizer que o Brasil ainda prolonga, né, essa curva. Então é como se ele continuasse, ou seja, mais tempo. Isso quer dizer o quê? Mais mortes. Tá? Porque esse gráfico é de mortes por dia. Lembrando que hoje nós estamos aqui, né, o número em 24 horas, o número de mortes subiu de 114 para 186. E se a gente considerar também os casos de infecção em questão de uma semana, há uma semana atrás, até hoje, nós tivemos um aumento de 2.358 casos de infecção. Ou seja, nós estamos diante de uma potenciação, de um exponencial. Então, para os meus alunos lá do 6º ano que estão tendo potenciação comigo, esse é o grande exemplo. Por que nós estudamos potenciação, funções exponenciais, progressões geométricas? Então, o grande problema ainda não tem cura, beleza. Então, como a gente vai tratar? Com o que tem. Então, eu uso, na pior das hipóteses, um respirador numa UTI para você conseguir, né, porque ele ataca seus pulmões, para você conseguir tentar sobreviver. Então, pensa, se não tem UTI para todo mundo, é igual na Espanha, chegou a 800 mortes em um dia. Então, tem que tomar muito cuidado. O isolamento sem querer, eu nem pesquisei num site do Brasil para ninguém falar que foi é Globo, é porque é anti-Bolsonaro, é porque é a favor do Bolsonaro. Não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com Globo, com nada. Isso é o mundo inteiro que está passando por isso. Então eu peguei um site de fora do Brasil justamente para colocar que as preocupações deles, que é um país de primeiro mundo, aliado direto dos Estados Unidos, que é o Reino Unido, são as mesmas preocupações de qualquer país que foi atacado pela Covid-19. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Então, isolamento depende de se você acha que você está imune a essa doença, tudo bem. Entendeu? Toma os cuidados necessários e seja o que Deus quiser. Agora, se você acha que o governo vai ajudar, tem que ajudar e que pelo menos até o mês de abril esse isolamento é importante, então eu recomendo que você faça como o mundo inteiro está fazendo. Fique em casa. É um tédio? É, mas pelo menos vocês vão tentar sair vivo dessa.